Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Eu estou com esse computador aqui e, segundo o cliente, esse computador ele está desligando involuntariamente, inclusive está desligado, ok? E, segundo o seu relato, o computador, após alguns minutos de funcionamento, ele de repente ele desliga tudo, tá? E não funciona. Tanto é que ele falou que toda vez que ele vem no botão Power, tá? Ele tenta ligar o computador, olha, ó. Muitas vezes o computador liga e muitas vezes não liga, tá? E aí o que acontece? Quando ele faz esse procedimento, ele deixa conectado na tomada, o computador liga, tá? Depois de algum tempo, e aparece para ele essa mensagem aqui, ó. Tá vendo? Certo? Isso ocorre por quê? Porque o HD toda vez, tá? Que o seu computador ele é desligado involuntariamente, essa mensagem aparece, né? Inclusive com essa seguinte mensagem aqui: o Windows não foi desligado corretamente. Caso isso tenha acontecido devido, né, a sistema não respondido, ou seu sistema foi desligado para proteger, né? E o que acontece? Isso ocorre. E muitas vezes aparece aquela tela, né, de correção de inicialização. Ou seja, se isso persistir, toda vez que você ligar o computador e ele desligar sozinho, eu recomendo que vocês não liguem mais, tá? E por quê? Porque nós temos aqui o HD, o dispositivo de armazenamento em massa. Ou seja, em outras palavras, tudo que você vê, tá, nesse monitor aqui, provém do HD. Os dados são processados através da CPU, né, que é o processador, certo? Busca as informações aqui no seu dispositivo de armazenamento em massa e é transferido aqui para a memória RAM, que é a memória volátil. Ou seja, essa memória ela tem esse nome por quê? Porque toda vez que o computador é desligado, tudo que tem na memória, né, nessa memória aqui, RAM, ela é o que? Ela é apagada, né? Então ela não grava, ela só grava temporariamente. É diferentemente do HD. O HD você pode retirar ele daqui e guardar, que os seus dados permanecerão aí, certo? Então isso ocorre por quê? Porque o computador ele é desligado inesperadamente, o seu HD sofre uma parada, tá? Busca, isso o Windows, né, ele acaba o quê? Protegendo os seus arquivos. Em muitos casos, né, obtém sucesso, mas muitas vezes os arquivos acabam corrompendo e a pessoa não consegue mais visualizar os arquivos, e em grande parte fica até impossível você recuperar os seus dados, como fotos, imagens, documentos, tudo aquilo que é importante, que eu acho que é mais importante em um computador, tá? Digamos por questão sentimental, seria o que? Seria tudo armazenado aqui. O HD você compra outro, o computador você compra outro, mas os seus arquivos, suas fotos, seus vídeos, o que você criou aqui, somente fotos e vídeos, são únicos, entendeu? Então são seus. Então você não consegue pegar uma cópia do que você fez aqui, a não ser que você fez um backup, tá? Backup, para quem não sabe, o que seria? Seria uma cópia de segurança retirada de uma unidade e transferida para outra unidade, que não seja no mesmo local. Então o backup seria isso, em outras palavras, cópia de segurança. Bom, e o que acontece aqui? O computador já, após ter ligado, está com um tempo em funcionamento, ok? E o que ocorre com isso? Em muitos casos, o problema seria o que? Seria superaquecimento, tá? Do processador, certo? Poderia ser o que também? Um problema na tua fonte de alimentação, tá? Mas aqui o que me parece, o problema está o que? Na fonte de alimentação. Por que isso ocorre? Tá? Olha lá, os arquivos estão lá. Inclusive o sistema operacional, está funcionando, ok? O que ocorre com esse tipo de problema? Primeiro, eu tenho uma fonte aqui, segundo o fabricante, uma fonte de 500 watts, certo? Eu tenho uma placa de vídeo off-board, tenho o meu HD que está funcionando, tenho o meu leitor, né, o meu gravador de DVD, também está em funcionamento, ok? Tenho, por exemplo, os meus periféricos, tenho o meu teclado, tenho o mouse, ok? E sem se contar outros, né, dispositivos como memória RAM, eu tenho o cooler em funcionamento, tenho o meu processador que está consumindo energia, placa de rede, certo? E, enfim, pessoal, são todos esses dispositivos que, somando tudo, ele causam um certo consumo. E por isso que é importante, na hora de você fazer o quê? Fazer a montagem, ou comprar o teu computador, ou adicionar qualquer dispositivo, como uma placa de vídeo, ou fazer um upgrade de processador, tá? Você verificar a situação da fonte, dê atenção para ela. Não é só você, de repente, você colocou uma placa de vídeo e você mantém a mesma fonte. Então é importante isso. Nesse caso aqui eu desconfio que seja a fonte, por quê? Porque essa fonte aqui,
ela é uma fonte, já tem bastante tempo de uso, pela data que eu vi nela aqui, entendeu? E ela tem esses 500 watts, certo? Porém, não é watts reais, certo? Essa placa de vídeo, ela consome uma determinada quantidade, não sei precisar para você, ok? Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu desliguei, tá? Eu desliguei o cabo de alimentação do HD, desliguei o cabo de alimentação do meu drive de CD-ROM e o computador não apresentou nenhum problema, ou seja, ele funcionou um bom tempo, tá? Você pode observar que ele não desligou ainda, mas isso vai acontecer cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a fonte ela começa a alimentar os dispositivos, vai chegar uma hora que ela vai acabar parando. Isso já ocorreu em 90% dos casos em computadores que eu faço manutenção aí. Então, se isso ocorrer, o correto é você fazer o quê? Substituir por uma outra fonte. Eu tenho uma outra fonte aqui também, porém ela é usada, ok? Ela, segundo o fabricante aqui, ela é uma fonte que me dá aí 450 watts, se eu não me engano. Tá? É isso mesmo. Certo? Aí, ó. 450 watts. Certo? E nesse caso, tá? O correto é você fazer o quê? Fazer o teste. Como que eu faço o teste? Com o multímetro, tá? No meu canal eu tenho um vídeo explicando. Vou deixar para vocês aí no ecrã do vídeo. Esse vídeo que eu tenho ensinando você fazer o teste de alimentação, tá? Da tua fonte, tá? Fazer o teste da fonte de alimentação do seu computador. Tenho também ensinando você a fazer o teste da fonte de alimentação do notebook. Os procedimentos são quase que iguais, ok? Bom, nesse caso desligue, tá, o seu computador. Se for o caso, até retire o cabo de alimentação que alimenta. Olha lá, acabou desligando sozinho, tá vendo? Certo? Não é porque eu toquei aqui não, tá? É porque realmente isso aí já estava previsto. Porque eu já fiz alguns testes antes, certo? E eu verifiquei que o problema está na fonte. Então você viu que desligou, tá vendo o que eu ia mostrar para vocês? Aqui no caso, ó, certo? Ó. Entendeu? Isso ocorre por quê? Porque a fonte ela sofre uma sobrecarga, tá? Ela acaba aquecendo demais, ok? E aí ela acaba desligando. Em muitos casos, pessoal, o que pode ocorrer também é com o que? O cooler da fonte. Eu tenho um computador aqui que ele estava desligando sozinho, começou a tirar queimado. E eu fui verificar, tá? Preste muita atenção, caso comece a tirar um cheiro de queimado que não é comum, certo? Verifique o cooler da fonte. Isso aqui tem que girar o tempo todo, não pode parar, ok? Então, caso isso ocorrer, tente substituir, tá? Olha lá, certo? Tá vendo? Vou até tirar o cabo aqui. Tente substituir o cabo ao cooler, certo? Ó. Tente substituir o cooler, ok? Mas o correto é você fazer o que? Fazer o teste. Com o multímetro é muito fácil, muito simples. O multímetro é um dispositivo muito barato e simples de usar, tá? O seu uso é simples de utilizar, ok? Eu vou deixar para vocês o vídeo no ecrã desse vídeo. Só você clicar em cima e você vai conferir o vídeo passo a passo. Nesse caso aqui, é somente trocando aí a fonte de alimentação, ok? Então desligue, tá? Desligue o HD, tá? Essa mensagem aqui porque o HD não está conectado, ok? E também nunca faça ligação do HD com ele ligado, sempre desligue ele. E é isso daí, pessoal. Então assim, nesse caso aqui, esse computador, o problema está na fonte. Verifique a temperatura do seu processador no BIOS. Eu vou deixar também no ecrã do vídeo esse vídeo explicando como você fazer isso. É muito simples, tá? Para você acompanhar aí, tá, o funcionamento do computador, principalmente para quem utiliza o computador por um longo período do dia aí. Como eu uso bastante, tá? À tarde, à noite, final de semana. Durante a semana eu uso pouco, porque é só mesmo para enviar as minhas fotos para o Facebook, para enviar os meus vídeos para o canal. Mas nesse caso aqui, para quem usa o tempo todo, é bom sempre estar atento. Sentir um cheiro de queimado, verifique a fonte, tá? Peça para alguém que tenha conhecimento, abrir o computador, verificar se não tem nenhum cabo encostado, tá? Em algum ponto do gabinete. Eu sempre recomendo passar fita isolante, ok? Nesses conectores quando não estão em uso, tá? Pega a fita, passa a fita fechando esses cantos aqui assim, ok? Utiliza aquelas fitas, tá? Abraçadeiras para prender os cabos, não deixar solto assim, porque até mesmo se esse cabo sair daqui e entrar ali no cooler, ele pode acabar danificando o seu computador aí, ok? Então essa é a dica básica que eu passo para vocês aí. Bom,
Então nesse caso aqui é somente substituir a fonte de alimentação, tá pessoal? Não tem nada a ver com bateria de lítio, ok? Tem uns vídeos no canal aqui que acaba falando que a imagem só não está aparecendo porque a bateria não está carregada. O computador liga e desliga porque a bateria não está em boas condições, ok? Nesse caso não tem nada a ver, tá? Então é simplesmente você verificar a tua fonte e verificar aí, tá? O teu processador, ver se está atingindo uma temperatura muito alta. Então isso é importante verificar antes de você condenar qualquer dispositivo do teu computador, ok? E só entregue o seu computador a pessoas realmente que conheçam o trabalho, certinho? Então tá aí, então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.